Nós vamos começar hoje falando um pouquinho sobre o contexto em que surge o Espiritismo, né? Antes da gente entrar propriamente nas primeiras aulas, né, onde nós vamos falar como que surgiu, né, as batidas nas portas, aquelas mesas girantes, os fenômenos que aconteceram em Rainsville, antes da gente entrar em todo esse contexto, a gente precisa entender um pouquinho algumas coisas sobre nossa doutrina e qual é o contexto que a doutrina se apresenta, em que momento essa novidade chega para nós, essa informação chega para nós. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós, quando falo nós, humanidade, nós já vínhamos num processo, pode mostrar para ele, por favor? Nós já vínhamos num processo de revoluções acontecendo e de inspirações de espíritos que eram espíritos que vieram com propósitos diferentes dos demais espíritos que estavam por aqui naquela época. Desde o século XVIII, onde surgiu o Iluminismo, novas ideias, novas formas de entendimento das coisas se apresentaram e, inspirado no Iluminismo, inspirado em toda a reforma que o Iluminismo fazia a proposta dele, é que surge no século XIX todas as revoluções que nós vamos conhecer depois. A gente precisa entender nesse contexto que no século XVIII, antes um pouquinho, né, no século XVIII, essas mudanças todas, elas eram necessárias e elas questionavam sobretudo o absolutismo que existia na época, que era a utilização de um dom ou de um poder que tinha sido promulgado por Deus para aquela pessoa que estava à frente daquele povo, de fazer barbaridades. Então, a ideia do Iluminismo, ela vem trazer novas formas de pensar sobre essas coisas, novos raciocínios. E, gente, esses espíritos que participaram desse momento da história da humanidade eram espíritos extremamente evoluídos, extremamente preparados, que vieram trazer concepções e ideias novas, que nós falamos hoje sobre igualdade, nós falamos hoje sobre liberdade. Esses conceitos, eles não existiam. As pessoas viviam dentro de conceitos, viviam dentro de contextos na vida delas, que não existia esse tipo de liberdade que a gente hoje fala de liberdade com uma tranquilidade muito grande, né? Mas naquela época não existia. Existia um rigor muito grande sobre as coisas. E quando vem a questão do Iluminismo e vem trazer essas novas formas de pensar, esses espíritos se prepararam muito para isso. E os conceitos que eles aplicaram lá no século XVIII, nós estamos falando dos anos de 1700, né, 1700, comecinho de 1700 até 1799, nesse século XVIII, nós estamos falando de ideias que estão presentes e muito presentes na nossa sociedade até hoje. Muita gente que ainda vem lutando para ter essa liberdade, que para nós aqui do Ocidente já é uma coisa mais natural, mas que no Oriente não é uma coisa tão natural ainda, que ainda precisa ser buscado, que precisa ser lutado, que precisa ser conquistado. Esses espíritos todos, eles vêm trazer essa mudança naquele momento da sociedade, na Europa mais especificamente, que é o berço de toda a humanidade, né, onde é da Europa que saíram todas as coisas, mas um princípio do século XIX existe as revoluções que nós conhecemos, principalmente a Revolução Industrial, que muda completamente a forma de produzir e que passa a acelerar muito o processo de produção, e aí isso você vai quebrando uma série de paradigmas, uma série de coisas de como fazer as coisas, né? E você tem a Revolução Francesa, que vem trazer o conceito de liberdade, igualdade e fraternidade, que na realidade foi inspirada, né, no Iluminismo, mas que logo na sequência Napoleão assume a França e ele meio que deixa essas coisas todas por terra e ele faz imperar, né,
o seu autoritarismo, a sua vontade. Um pouco mais para frente, já para dentro do século XIX, a gente começa a viver efetivamente essa questão das revoluções. E, gente, revolução em tudo, em toda a forma de pensar, toda a forma de viver, da inspiração que a Revolução Francesa, sobretudo, gerava em todas as pessoas, e o questionamento das coisas, de como elas aconteciam, de como as coisas eram, de como as coisas funcionavam. Todo mundo quer sair daquele formato pronto que existia até então e quer partir para um novo, quer ter um novo entendimento, quer ter um questionamento das coisas, quer entender, não é mais aceitar porque tem alguém dizendo que é e eu tenho que aceitar que é assim. Então, nesse cenário todo, exatamente nesse mesmo momento, é que vai surgir a nossa doutrina. Nesse exato momento, surge uma pessoa que vem trazer isso para nós, que nós conhecemos ele como Allan Kardec, e o nome real dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse cara é um estudioso, é um cientista, é um cara que aos 18 anos de idade ele se formou em ciência e letras. Ele trabalhou junto com Pestalozzi, ele foi discípulo de Pestalozzi. Quando a gente estuda a história de Kardec, tem um livro que conta toda a biografia, toda a história dele. E aquele livro que é um livro branco, que tem um K bem grandão na capa, esse livro conta toda a história de como Kardec, como é que aconteceu toda a história dele, né? E esse cara foi um discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi, quem é Pestalozzi? É o pai de toda a metodologia de estudo que nós utilizamos até hoje. É o grande cara que revolucionou toda a educação do mundo. Ele é o cara que desenhou esse jeito de ensinar que nós, em muitas escolas, ainda utilizamos o método Pestalozzi. Ele é o cara que era um visionário, era um grande espírito que também vinha fazer a sua revolução naquela época, na forma de ensinar as pessoas, de não limitar mais o que as pessoas precisavam saber, de fazer um novo jeito de explicar, de explanar, de fazer o estudar. Ele vem construir tudo isso. E Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso Allan Kardec, era um discípulo desse cara, que foi estudar na escola dele, que se formou na escola dele. Com 18 anos de idade se formou em ciência e letras. É um pensador, um espírito extremamente preparado, que foi aprender toda a questão da metodologia de ensino, porque ele tinha um projeto muito grande a ser construído na sequência, que é essa doutrina que nós estamos estudando hoje. Toda a forma de ensinar, toda a forma de construir o passo a passo que nós temos hoje na nossa doutrina, as obras básicas, né, que são a base de tudo. A gente estuda as obras básicas, daí de repente vão surgindo coisas novas. E quando a gente vai ver, tudo aquilo que vai surgindo de novo já estava nas obras básicas. Então, Kardec, ele participa desse processo todo. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma anotação aqui, entre 1835 e 1840, na ideologia de tornar mais democrático o ensino, o conhecimento para as pessoas, ele monta na casa dele, de forma gratuita, cursos de Química, Física, Anatomia, Astronomia, entre outros cursos. E ele dá essas aulas, ele dá esses cursos de forma gratuita para as pessoas, ainda muito jovem. Então, eu estou tentando mostrar para vocês que era um pensador. Ele era um cara muito à frente. Ele era um cara extremamente dedicado, estudioso, inteligente, um espírito muito preparado para vir fazer o que veio para fazer. Nós estamos falando de um cientista, que mais para frente nós vamos estudar, que olhou todos aqueles fenômenos que vinham acontecendo, enquanto outras pessoas olhavam fenômenos de baterem na parede, de mexerem,
Já ouviram falar daquelas brincadeiras da caneta, de fazer respostas, do copo que mexe? As pessoas olhavam com um olhar de curiosidade para essas coisas, e ele, como cientista, tem um olhar diferente. Ele olha para tudo isso e fala assim: ué, mas copo não se mexe, copo não responde pergunta. Como é que um copo pode responder uma pergunta? E ele começa a fazer raciocínio sobre essas coisas. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas é importante ter o conhecimento de quem era Kardec. Que espírito que é esse? Que homem que é esse aí? Que estava presente nesse momento da sociedade, momento de revolução, momento de questionamento de um monte de coisas, de família luterana, que já era uma dissidência da Igreja Católica na época, que já era um questionamento dos valores que a Igreja Católica pregava até então. Eu aqui não estou falando absolutamente nada da Igreja Católica, mas a Igreja Luterana era uma dissidência da Igreja Católica. E mesmo assim, Kardec vai estar à frente dessa mudança toda. Por quê? Porque a cabeça dele queria entender as coisas de uma forma diferente das que estavam propostas. Essa forma de enxergar as coisas sobre uma nova ótica, que estava muito presente naquele momento no século XIX, nas grandes revoluções, fazendo todas as pessoas se movimentarem, pensar, estudar, querer aprender de um jeito, coisas diferentes sobre as coisas, sobre os temas. Nesse cenário todo é que surge a nossa doutrina, que vem trazer explicações, que vem trazer um conhecimento, sobretudo, de uma coisa que era proibida. O grande ponto do desenrolar, do nascimento da nossa doutrina, ele acontece exatamente nessa situação. Porque até então, gente, fenômeno espiritual sempre existiu. Fenômeno espiritual sempre teve aí. Desde muito tempo, das sociedades mais antigas, sempre esteve presente no nosso mundo. Só que era uma coisa proibida. Era uma coisa que era espetaculoso. Era fantástico. E, sobretudo, com uma atuação, uma pressão, uma cobrança muito grande das religiões vigentes até então, tornava-se uma coisa proibida. Eu não posso me envolver, eu não posso me relacionar, eu sei que existe alguma coisa, mas eu não posso me envolver com isso porque é pecado. Ou porque quem é que será que está do lado de lá, falando comigo? Será que é alguém do mal tentando me influenciar? Será que é alguém tentando me interferir na minha vida? E esses serás ficaram apenas no serás. Não evoluíam. Nesse momento de questionamento de todas as coisas, nesse momento de revolução de tudo que era conhecido, Kardec passa a olhar com olhos de cientista. O que o cientista faz? Como que é um método científico? Como é que ele descobre as coisas? Como é que o cientista descobre as coisas? Ele pesquisa, daí ele constrói um método, daí ele repete, e aí ele repete de novo, e aí por repetição ele vai vendo os resultados, e ele vai estabelecendo uma metodologia, através de uma metodologia científica, ele vai estabelecendo uma verdade sobre aquele tema, com base em experimentação. Ele vai testando aquilo, vai experimentando aquilo, e com base nos resultados que vão se repetindo, ele estabelece uma verdade sobre aquele tema. Kardec vai tentar aplicar esse conceito para dentro da nossa doutrina. Depois nós vamos ver como é que isso acontece. Mas ele vai tentar trazer esse conceito de ciência para dentro da nossa doutrina.
E aquilo que a princípio era alguma coisa proibida, desconhecida, vai ser o grande foco, o grande objetivo de projeto de estudo de Kardec. Porque ele quer trazer um conhecimento sobre aquelas coisas que eram proibidas, sobre as coisas que eram desconhecidas. No nosso estudo, fala que além dessas revoluções todas que aconteceram, né, existiu uma grande revolução moral, em paralelo a todas essas revoluções que aconteceram, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que nesse mesmo momento existe um projeto de uma grande revolução moral também, né? Lógico que, se tratando de uma revolução moral, ela não é uma coisa material. Nós vamos ver que tudo aquilo que a gente falar hoje sobre o nosso estudo, a gente vai ver que quando a gente está falando do material, a gente percebe aquilo mais rapidamente. O nosso primeiro contato normalmente é com o material, para depois tratar das questões espirituais ou das questões morais, né? Então, a gente vai ver um pouquinho disso. Essa revolução francesa, essa revolução industrial, todas aquelas revoluções que aconteceram naquela época foram mais perceptíveis, e a revolução moral, a revolução espiritual, ela acontece num tempo mais longo, porque ela depende de transformação no viver das pessoas, na forma como as pessoas se relacionam em sociedade, tá? Allan Kardec, nós vamos citar bastante coisas nesse nosso estudo, nós vamos citar bastante coisas das obras básicas. Então, em várias situações eu vou falar para vocês do Livro dos Espíritos, várias situações eu vou falar para vocês do Evangelho, várias situações eu vou falar para vocês da Gênese, várias situações vão falar sobre o Livro dos Médiuns, sobre o Céu e o Inferno, sobre o que é o Espiritismo, que são as obras básicas, tá? As 5 obras básicas, mais o que é o Espiritismo, e em algumas situações nós vamos citar as revistas espíritas, tá? E a obra Póstumas. Então, Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele faz a seguinte citação: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Na Gênese, ele cita assim: assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. E aí a gente vai ter um link, uma amarração disso, porque essa dedicação dele em cima das coisas espirituais são mais difíceis de serem escritas, de serem percebidas, de serem trazidas, né, à tona, para que as pessoas possam acreditar naquilo. E como nós estamos falando de uma sociedade que vinha de um materialismo muito grande, quando nós falamos de coisas espirituais, quase que soa como uma chacota, como uma grande brincadeira, né? Você falar de coisas espirituais numa sociedade que naquele momento está passando pela revolução de mudar o seu entender sobre as coisas, mas que até aquele momento era extremamente arraigado àqueles conceitos anteriores, que eram extremamente materialistas, né? Então você imagina que até ontem a gente acreditava muito numa coisa, e alguém chega e conta uma novidade para a gente não vai acreditar, vai abraçar aquela causa, aquela nova forma de enxergar, e vai encarar aquilo como sendo a grande verdade absoluta, né? Existia uma desconfiança muito grande, e por isso o método científico era extremamente importante para que ele fosse comprovado, para que pudesse comprovar, para que a ciência pudesse comprovar tudo aquilo que o Espiritismo vinha falando, tá? O termo Espiritismo foi criado por Allan Kardec, e ele explica isso na introdução dos Livros dos Espíritos, que para designar coisas novas era necessário criar termos novos. Então, às vezes a gente ouve falar assim: eu sou espírita, eu sigo o espiritismo, e algumas pessoas dizem assim: não, eu sou espírita kardecista, eu sou do espiritismo de Kardec. Então, assim, a gente tem que corrigir isso. Espiritismo é de Kardec, espírita é kardecista.
porque é um termo inventado por Allan Kardec. Essa neologia não existia, essa palavra não existia, ela é uma neologia, ela é uma nova palavra criada para trazer um significado diferente das outras coisas. Antes nós tínhamos os termos espiritual, espiritualista, espiritualismo, que tem o seu desenho, a sua acepção muito bem desenhada, né? Espiritualismo é o oposto do materialismo, ou seja, qualquer pessoa que acredita que além da questão física, que além do físico, do material, existe alguma coisa além que seja astral, essa pessoa é espiritualista. Ela acredita que existe alguma coisa além da questão material. E ele vai trazer o conceito do seguinte: espírita ou espiritismo tem por princípio a relação dos espíritos do mundo invisível com o mundo visível. Então, o espírita que segue o espiritismo, ele é necessariamente um espírita kardecista, que até o nome está errado, não se deveria usar o nome kardecista, né? E sim espírita. Espírita é quem segue a doutrina de Allan Kardec, ok? E aí para todas as outras nomenclaturas são pessoas espiritualistas, né? Mas o espírita, ele é essencialmente uma pessoa que segue os ensinamentos de Kardec. Kardec diz assim, no Evangelho segundo o Espiritismo: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte da imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. A ideia da ciência espírita, nós vamos já ver que o espiritismo ele tem 3 conceitos, né? De ciência, de filosofia e de religião, mas a ideia da ciência espírita é justamente desenhar, permear todo esse relacionamento que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, mas mais do que isso, do relacionamento que existe entre nós, seres encarnados, e os seres desencarnados, que até então nós entendíamos como sendo seres mortos, mas que não são mortos. O que morre é o corpo físico. O espírito continua vivo depois do corpo físico. Ele pré-existe ao corpo, ele já existia. O espírito não nasce junto com o corpo físico. Não é no momento da fecundação que esse espírito passa a existir. Ele já existe, ele foi criado por Deus. E ele pré-existe, ele existe antes dessa oportunidade dessa vida. E ele continuará existindo após a morte do corpo físico. E o Espiritismo ele vem justamente estudar as relações desse mundo espiritual, dessa presença desses seres que permanecem vivos, desses espíritos, com o mundo visível, com o mundo material, com as pessoas encarnadas. E toda a influência que existe de um lado para o outro, né? Tanto de lá para cá como daqui para lá. Essa imensidade que ele fala assim, uma imensidade de fenômenos que estão presentes em todas as coisas. Tem um questionamento dentro do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta assim para a espiritualidade se os espíritos interferem na nossa vida. Uma das perguntas que ele faz, se os espíritos interferem na nossa vida. E a resposta dos espíritos é: mais do que isso, na grande maioria das vezes, são eles que vos conduzem. Resposta de Kardec. Mais do que influenciar, mais do que interferir nas nossas vidas, na grande maioria das vezes, esses espíritos nos conduzem. Quais espíritos? Aqueles que estiverem próximos de nós. E quem está perto de mim? Depende de como é que eu estou vibrando. Nós vamos estudar tudo isso. Depende de como é que está a minha energia, a minha vibração, a minha alegria, ou a minha
tristeza? Se eu estou tentando me rodear de boas companhias? Ou se eu estou fazendo além do impossível para manter más companhias ao meu lado? Nós vamos entender todo esse conceito de energia, de aproximação, né? Por que esses espíritos chegam até nós? Kardec vem explicar para nós que não são os espíritos que estão no meio de nós. Somos nós que estamos no meio dos espíritos. A quantidade de espíritos desencarnados é maior do que o dos espíritos encarnados. Eles estão por toda parte, em todos os lugares. E o que a doutrina vem fazer é justamente estudar isso. A interferência. Como é que ela acontece? Gente, isso muda muita coisa. Isso causa uma grande transformação. Porque eu sofro a influência, eu sei que existe alguma coisa além do material que exerce influência sobre a minha vida, mas eu não posso saber o que é. Eu não posso estudar isso, eu não posso tentar aprender sobre essas coisas, porque é proibido, porque eu não conheço, porque eu tenho medo. E ele vem justamente mexer no vespeiro, né? Ele vem justamente, Kardec entra exatamente nesse ponto para poder estudar isso, desvendar tudo isso, esclarecer todas essas coisas. E a gente passando a entender essa interferência, essa presença, a vida invisível que nos cerca, a gente passa a entender um monte de coisa que acontece na vida visível. Entendendo o invisível, entendendo a influência do invisível, a gente passa a entender um monte de coisa que acontece aqui no mundo físico. Muitas coisas que não eram explicadas passam a ter explicação. Muitas coisas que eram recebidas ou eram colocadas como uma vontade divina, e eu tinha que aceitar isso, hoje eu entendo que é mesmo uma vontade divina, mas que existe uma explicação, porque Deus quis assim. Sim, e por que ele quis assim? Por isso, por isso, por isso. Existe uma explicação para todas as coisas. Não existem privilégios ou preferências na vontade divina. Por que Deus quer o bem para um filho e por que não quer o bem para o outro? Ele quer o bem para os dois. Só que ele deu uma palavrinha mágica chamada livre-arbítrio para nós, e nós aqui bagunçando tudo. Com o nosso livre-arbítrio, com base na lei de ação e reação, que é uma lei divina e que não é adaptável às coisas. Lei de ação e reação, ela não é adaptável. Ah, mas ela cabe para mim e não cabe para o meu irmão? Ela cabe para mim, mas não cabe para minha irmã? Não, ela cabe para todo mundo. Lei de causa e efeito. O Espiritismo vem explicar essas coisas todas para nós. Por que Deus quis? Reação de alguma coisa que eu fiz e que está causando aquilo para mim agora. E aí ele não pode ser também um Deus de privilégios, onde eu faça e depois fala assim, ah não, mas nesse caso me perdoa e deixa passar. Lei de ação e reação. Se eu fiz, aquilo vai refletir em alguma consequência na minha vida, ou nessa ou em alguma outra vida, mas sempre há reflexo na minha experiência, na minha existência, tá? Objetivo do Espiritismo diz assim, ó: sendo o princípio espiritual uma das forças da natureza que interage incessantemente sobre o princípio material, e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de uma não pode estar completo
sem o conhecimento da outra. Ciência sem espiritismo se acha na impossibilidade de explicar muitos fenômenos só pelas leis materiais. E a gente consegue presenciar isso, e a gente consegue observar isso na ciência mesmo hoje. Quando a gente presta atenção em muitas coisas, tem muita gente que não consegue, que não acredita em Deus, por exemplo, porque quer tentar uma explicação através das coisas materiais para coisas que não têm explicação. Eu quero acreditar que uma explosão que tenha acontecido, a obra do acaso, criou todas as coisas que estão aí no universo e permanece criando todas essas coisas de forma ordenada. Como que uma explosão, que nós chamamos de Big Bang, que surge supostamente a obra do acaso, porque quem acredita nessa linha de raciocínio não acredita que exista um Deus por trás disso. E aí uma simples explosão que acontece a obra do acaso vai gerar de forma organizada todas as coisas que existem. Gente, é muito simples. Parte dessa evolução, parte desse desenvolver, estamos nós, na nossa composição, na nossa formação. Eu acreditar que um corpo pode gerar um outro corpo dentro dele, com perfeição, como acontece, nos mínimos detalhes. A coisa funciona tão bem que a gente nem percebe que está funcionando. Não é isso? Quantas vezes você respirou hoje? Como é que funcionou o processo de visão? Da luz que bateu no objeto, que entrou, invertido, que foi projetado dentro da nossa cabeça, que a gente raciocinou aquilo e a gente conseguiu enxergar. Como é que funcionou? Vocês perceberam isso acontecendo na vida de vocês? Vocês estão me ouvindo aqui agora? Todo aparelho auditivo, uma formação nos mínimos detalhes. Estou falando com vocês, as minhas cordas vocais ali, ó, perfeitinha, tudo montadinho, desenhadinho, nasceu tudo certinho. A obra do acaso. Não existe nenhum regente desse universo. Ele é simplesmente, ele vai acontecendo. E os planetas vão girando numa órbita permanente e não trombam. E tudo isso fruto de uma explosão. Que explosão que é essa? Tem coisas que eu posso até fazer muita força para acreditar, mas eu tenho que raciocinar que precisa existir uma inteligência por trás disso tudo. Na nossa doutrina, nós vamos desmanchar um pouquinho o conceito de um Deus personificado na figura de um senhor barbudo sentado num trono. A nossa doutrina, ela desmistifica isso, ela desmancha um pouquinho esse conceito. A gente passa a não acreditar mais nesse Deus na forma humana, né? Mas nem por isso ele deixa de ser Deus. Nem por isso essa energia que rege todas as coisas com essa perfeição toda deixa de ser Deus. Ele não é menos porque não é um senhor barbudo. Pelo contrário, ele é muito mais. Tem coisas no mundo material que a gente não consegue explicar sem ter acesso ao mundo espiritual. É isso que Kardec está dizendo. Que por se tratar de leis, de forças, as forças espirituais são forças da natureza que interagem com o mundo material, que estão presentes. Não tem como a gente estudar só as questões materiais, descartando as espirituais, e achar que nós vamos ter todo o entendimento.
como nós também não podemos nos debruçar somente sobre as questões espirituais. Somente sobre as questões espirituais e esquecer todas as questões materiais, todo o estudo da ciência material, né? E achar que nós vamos ter todo o conhecimento. Também não. Elas se completam e o entendimento de uma não é possível sem a outra. Fazendo ainda uma pequena observação, um pequeno ajuste. De acordo com o nosso tempo, de acordo com a nossa capacidade de entendimento das coisas. Porque de acordo com a nossa doutrina, segundo a nossa doutrina, nós estamos no princípio da nossa evolução. Então tudo isso que está sendo explicado para nós, através da nossa doutrina, está sendo trazido num momento, que momento é esse? De revolução do pensar. Por isso tão importante citar a questão das revoluções que aconteceram no século XIX, porque é nesse momento que surge a doutrina espírita. Está acontecendo uma nova forma, um novo jeito de enxergar as coisas. E inspirado nisso tudo, é trazido mais uma pequena fração do conhecimento que nós temos que aprender, do conhecimento que nós temos que ter. Mas a doutrina espírita, mesmo com todas as obras, desde Kardec, depois passando por todas as obras que existem, que já foram escritas, psicografadas, trazidas pela espiritualidade, ela não contém todo o conhecimento. Ela tem apenas a fração do conhecimento que nós temos a capacidade de entender, que nós temos inteligência na nossa forma aqui ainda muito rústica de vida, de entender. Com certeza absoluta existem muitas coisas ainda no invisível que nós não temos capacidade de entender. Da mesma forma que a humanidade na época de Jesus, se Jesus viesse falar sobre todas essas coisas, eu acho que tinham crucificado ele antes, né? Porque o pessoal não tinha naquele momento o entendimento das coisas. Imagina o esforço do Cristo, o espírito tão mais avançado, voltar. Quanto mais a gente estuda a doutrina, quanto mais a gente estuda tudo que ela vem trazendo, a gente olha para Jesus e a gente admira mais, e a gente brilha os olhos. O tamanho desse espírito que vem na sua época falar por parábolas de coisas simples do dia a dia das pessoas, para dar ensinamentos que naquela época já estavam além da capacidade de entendimento daquelas pessoas que lá estavam. A doutrina veio trazer uma nova forma de enxergar as coisas, novas explicações. Mas quer dizer que traz tudo? Está tudo aqui? Não. Trouxe mais um pedacinho de acordo com a nossa capacidade de aprender aquilo que eles vieram trazer. Uma outra situação é que o estudo das leis da matéria tinham que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é o que primeiro fere os nossos sentimentos, é o que faz ser perceptível mais rápido. Então toda a evolução da ciência material, ela tinha que acontecer antes. Quando nós estamos falando dessas revoluções todas, elas tinham que acontecer antes. Toda a evolução que nós tivemos em termos de ciência era extremamente necessária. Por quê? Porque através da evolução da ciência, nós também fomos evoluindo como sociedade, fomos evoluindo na nossa saúde, fomos evoluindo na nossa cultura, fomos evoluindo enquanto sociedade, desenvolvendo o nosso raciocínio, desenvolvendo a nossa inteligência, para poder um dia sentar e estudar coisas que não eram palpáveis,
e começar a considerar que aquilo fosse possível. Porque até então nós tínhamos uma questão material muito presente. Se eu não estou vendo, não estou pegando, não estou sentindo, não existe. Então era extremamente necessária essa evolução e o estudo de todas as leis da matéria, o estudo de todas as coisas que nós estudamos antes, para que a gente pudesse ter essa evolução e junto com isso a evolução do nosso espírito, que foi se aprimorando, que também veio encarnando, tendo várias experiências e foi aprendendo com esse tempo, foi evoluindo com esse tempo, para depois, quando chegasse a oportunidade do Espiritismo, nós pudéssemos considerar essa ciência espiritual, pudéssemos considerar essas novidades que iriam chegar para nós. Então nós precisávamos dessa evolução material. Em suma, os fatos ou fenômenos espíritas, isto é, produzidos por espíritos desencarnados, são o foco de estudo da ciência espírita, cujo objeto é o de estudo desses fenômenos para a fixação das leis que os regem. Através do estudo da espiritualidade, através do contato com o mundo espiritual, que até então era uma coisa proibida, nós passamos a nos relacionar com esses espíritos que em seus retornos começaram a contar coisas para nós que nós não conhecíamos. Começaram a contar para nós as consequências da vida que eles tiveram. Começaram a trazer para nós os reflexos da forma como viveram aqui. As suas experiências pós-vida, pós-corpo. E através do estudo de todas essas consequências, porque até então nós acreditávamos em coisas diferentes, que a gente ia ficar dormindo, aguardando, um momento de ser chamado e voltar, ou que a gente ia ficar em situações que eram muito diversas daquilo que o Espiritismo vem trazer. E estudando todos esses fenômenos, e ele diz assim, produzidos por espíritos desencarnados, na explicação de Kardec extremamente metodológica, espíritos desencarnados, porque nós também somos espíritos e somos encarnados, E aí ele faz o seguinte, o objeto, o estudo desse fenômeno para a fixação das leis que os regem, porque é estudando todos esses fenômenos, estudando tudo o que acontecia com esses espíritos, através da interação com esses espíritos, que ele começou a verificar verdadeiramente como é que funcionavam as leis que regem a nossa vida, que até então era só crença. E a partir desse estudo eu passo a ter fatos. Eu pego algumas comunicações com determinados espíritos que tiveram tal atitude e a consequência daquela forma de viver foi muito parecida ou similar de um espírito para outro. E eu passo a tratar de forma científica essa experiência e posso dizer o seguinte, olha, se nós conduzirmos nossa vida dessa forma, o reflexo será esse no mundo espiritual, e não mais aquele que nós imaginávamos, que é ficar aguardando um julgamento. Terá um reflexo de tal forma. Isso através desse contato e desse estudo que ele faz com as coisas do mundo espiritual. Depois ele vai trazer para nós o tríplice aspecto da doutrina espírita. E ele vem explicar para nós, no livro Que é Espiritismo, o seguinte: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, por isso que eu acabei de citar, de observação, de verificar os fenômenos, o que acontecia, e através disso ir traçando todas as coisas. Uma doutrina filosófica, porque através desse contato e dessa experiência e da constatação que, tendo tal atitude, vai ter essa consequência, eu começo a traçar uma filosofia de vida.
Eu começo a tratar um método de viver, uma forma de viver. Começo a estabelecer uma filosofia do como viver de forma diferente para que as consequências sejam diferentes, né? Como ciência prática, ele consiste na relação que estabelece entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que provêm dessas mesmas relações. No livro dos Médiuns, Kardec diz assim: o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças. Um dos seus efeitos é incutir o sentimento religioso nos que não possuem, fortalecê-los nos que os têm vacilantes. Em Obras Póstumas, ele diz assim: o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, alma e vida futura. Então a gente precisa dividir isso da seguinte forma. Por que ciência? Doutrina, ela é tida como uma ciência, uma filosofia e uma religião. Na verdade ele fala doutrina filosófica de vida com efeitos religiosos. E ele faz uma distinção de religião para a filosofia, trazendo o seguinte aspecto: que na doutrina espírita não existe um sacerdote, não existe um culto, não existe um ritual para que seja seguido dentro da doutrina. Então, sem isso, ela quase não se encaixa na questão da religião. Só que tem um porém, tem uma questão que é muito forte. Por quê? Porque a partir do momento que ela estuda de forma científica todas as coisas do mundo espiritual, inevitavelmente ela descobre que a fonte de todas as coisas é Deus. E ela traz esse Deus como fonte, como princípio de todas as coisas. E trazendo Deus, ela se insere na questão religiosa. Trazendo a questão da alma ou do espírito, e sobretudo trazendo na sua filosofia do viver de forma diferente, para que tenhamos consequências diferentes, ele traz a questão da vida futura. Então ele se encaixa nas três situações. Nasce como ciência, porque a pessoa que esteve à frente da elaboração da doutrina Kardec era um cientista e utiliza de metodologia científica para poder fazer todo o desenho da doutrina. Através dessa pesquisa, eles descobrem, na relação com os espíritos, as leis que regem todas as coisas e como elas funcionam, e estabelece a partir daí uma filosofia do como viver, uma ideia de como viver, e traz mudanças profundas de pensamento sobre algumas coisas que eram tidas como desconhecido. Tem um evangelho, eu não lembro qual é o capítulo do evangelho, que tem um tema chamado o ponto de vista, e que ele faz uma comparação em quem acredita na pré-existência do espírito e na continuidade do espírito, e quem acredita numa existência única. A diferença que isso pode projetar na vida da pessoa, nas consequências, na repercussão da vida dessa pessoa, na mudança de atitude que essa pessoa pode ter. Porque talvez eu, acreditando em uma única vida, eu queira aproveitar ela ao máximo, dentro do conceito do que é aproveitar uma vida aqui. E eu acreditando na continuidade dessa vida, na
no reflexo que essa vida terá nas minhas próximas existências, isso chama a minha responsabilidade para que eu tenha cuidado com essa vida. E o meu jeito de querer aproveitar essa vida passa a ser diferente. O querer aproveitar essa vida é aproveitá-la para poder resgatar as coisas que eu tenho do passado, mas sobretudo para não plantar dificuldades novamente para o futuro, para as novas oportunidades que eu vou ter. O ponto de vista muda, a forma de entendimento sobre as coisas muda, e essa é a ideia da filosofia. Mudar o nosso entendimento, mudar a nossa forma de viver, através do contato, do estudo da nossa doutrina. Por isso é extremamente importante na nossa doutrina o estudo, você manter o estudo, você continuar estudando, mas também na prática dos trabalhos dentro de uma casa espírita, porque através do contato, do trabalho dentro de uma casa espírita, você vai ter choques de realidade, você vai passar a interagir com aquilo que é o desconhecido, você vai poder ter a oportunidade, muitas vezes, de num contato, de uma comunicação, de alguma coisa que aconteça, você perceber o reflexo da vida que aquele espírito teve. E muitas vezes nós estamos cercados de pessoas que estão tendo aquele mesmo comportamento nessa vida, ou eu estou tendo aquele mesmo comportamento. Então é o estudo e a prática. Esse mesmo método científico que a gente utiliza até hoje. A mesma forma de ciência a gente utiliza até hoje. Dentro dos grupos de trabalhos mediúnicos, até hoje permanece. Por quê? Tendo contato com a realidade do espírito comunicante, nós muitas vezes, através de grupos mediúnicos ou através de obras, muitas e muitas e muitas obras, de romances. Quantos romances Chico Xavier escreveu? Quantos romances Chico psicografou trazendo histórias reais de espíritos que tiveram existências com escolhas e que tiveram reflexo depois dessa vida, na continuidade dessa vida. A gente não pode entrar na primeira página de um romance espírita torcendo para dar tudo certo no final, né? O casal fica junto no final. Às vezes acontece, né? Mas ele vem trazer para nós, não é a historinha. O que nós precisamos prestar atenção nos romances é a filosofia, é o conceito, é o como viver. Eu leio às vezes um livrinho, vamos chamar de Aguinha com Açúcar, né? De um romancezinho espírita. Ah, gostei tanto desse livro, conta uma história tão bonitinha. Tá, mas qual é o conceito que tem por trás desse livro? Qual é a filosofia? O que aconteceu? O que ele fez? Quais foram as consequências? E como é que ele foi resgatado? Quem foi que ajudou? Quem ajudou vivia como? Ah, quem ajudou vivia diferente, estava numa condição melhor. E aí quando foi ajudar, quando foi lá, teve a possibilidade de ajudar, por mérito de quem viveu de uma forma melhor. Não é para contar a historinha que alguém sofreu e que depois foi resgatado. É para trazer para nós as escolhas que são feitas pelas pessoas. E tomara a Deus que eu consiga aprender com a escolha errada que o meu irmão, que a minha irmã fez, ou com a escolha certa que aquele irmão, que aquela irmã fez no livro. Por isso estudar é tão importante. Da mesma forma que o trabalhar. Às vezes eu não tenho oportunidade de trabalhar numa casa espírita porque eu tenho uma série de atividades fora, tal, mas os livros estão aí e continuam sendo trazidos para nós, para trazer esses três conceitos para nós. O conceito da ciência, que a gente possa estudar, ler, investigando o caso, prestando atenção no que está acontecendo.
para que a gente possa perceber, dentro desse caso que eu estou observando, o que foi que aconteceu e estabelecer a filosofia de como fazer diferente para que aquilo não aconteça comigo. E, gente, a gente lê livro, quase que instantaneamente a gente se reconhece nas cenas. É difícil a gente pegar um livro e falar assim, não, aqui não tem nenhuma dessas coisas aqui não, isso aqui eu não faço nada, né? Eu já passei por essa fase. Normalmente a gente está lendo e a gente está se encontrando com verdades das nossas vidas. Como isso é possível? É possível porque eles trazem histórias de pessoas que estavam encarnadas aqui no mesmo plano, nas mesmas condições que as nossas. Estamos todos no mesmo plano de evolução, numa mesma condição de evolução. Passaremos, muitos de nós, pelas mesmas dificuldades. E por isso a gente se encontra tanto nessas obras, nesses livros. Por efeito disso tudo, por consequência dessa filosofia, dessa forma de viver, que promove essa transformação, e que a gente faz isso, sobretudo, pensando nas coisas de Deus, e pensando na vida futura do nosso espírito. Por isso, o Espiritismo tem uma finalidade de religião, uma consequência de religião, porque ele vai acabar interferindo na nossa crença, na nossa forma de fazer as coisas, na nossa forma de acreditar nesse Deus. E acreditar, muitas vezes, ele até fala ali, né, que às vezes eu estou café abalada, ele fala assim, eu perdi aqui onde ele estava. Mas ele fala assim que ela vem, na verdade, para fortalecer essa relação de religião, essa relação com as coisas de Deus. Porque não conhecendo esse Deus e não conhecendo a forma como ele atua, em alguns momentos eu posso me revoltar contra ele, porque eu posso achar que a culpa é dele, das coisas da minha vida. Por que para mim é diferente do que para o meu irmão? Por que eu não sou beneficiado como ele ou como ela? Essa relação pode me revoltar contra Deus. E a forma como a doutrina vem explicar as coisas para nós, só vem explicar de um jeito diferente. Por quê? Porque a lei de Deus é igual, independente da religião que a gente esteja, independente do tempo que a gente estiver frequentando. Não vai mudar. A lei de Deus é diferente para os católicos, para os evangélicos e para os espíritas. Cada um tem uma lei de Deus diferente. Depende da religião que você segue. A lei de Deus, a lei de Deus é igual. O entendimento é que é diferente. Cada um precisa ter acesso a um entendimento diferente para que aquilo tenha consequências na vida, na transformação da vida daquela pessoa. E, gente, se nós estamos aqui e isso não está refletindo, não está repercutindo em transformações na minha vida, eu tenho que repensar. Porque a princípio pode parecer que a nossa doutrina é mais tranquila, porque eu não tenho toda aquela questão do ritual, mas na verdade dentro da nossa doutrina nós temos uma complicação que para poder saber das coisas, nós temos que estudar, nós temos que nos dedicar, nós temos que nos debruçar sobre os livros, tem que ter dedicação no seu autoprocessamento de transformação, de burilamento, de reforma íntima do seu espírito, da sua alma. Vamos lá. Ele também divide os adeptos do Espiritismo em 3 graus diferentes. Vamos ver em qual dos graus aí a gente se encaixa. Os que creem nas manifestações que se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo
é uma ciência experimental. Ainda não é uma ciência estabelecida. Eu presto atenção nos fenômenos, com um olhar de curiosidade, né? Não chego a acreditar naquilo, mas um pouco desconfio, um pouco acredito, e aí levo o espiritismo dessa forma, prestando atenção exclusivamente nos fenômenos, nas coisas que acontecem. Os que percebem as consequências morais. E aí, esses que percebem as consequências morais são aqueles que já estão inseridos dentro desse processo, que ao observarem os fenômenos, fazem toda aquela explicaçãozinha da ciência, que observa os fenômenos para poder estabelecer a forma de viver, que vai determinar a nossa filosofia e que, por consequência da mudança das nossas atitudes, tem um reflexo religioso na nossa vida. Tá? E os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista, científico ou moral, sobre que se considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem constituírem eles uma ordem inteiramente nova, de ideias que surgem e da qual não se pode deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade, e compreendem igualmente que essa modificação não pode deixar de operar no sentido do bem. Para todos aqueles que olham a questão espírita, e eu fiz um dia uma palestrinha, e eu falei muito sobre isso, assim, porque muitas pessoas olham ainda hoje, né, para o espiritismo com um olhar de desconfiança. Muitas pessoas, pela questão do desconhecido, que ainda é gritante, ainda é muito grande, apontam o dedo para o espiritismo. Estou falando da doutrina espírita, a gente explicou lá no começo, tá? Apontam o dedo para o espiritismo como sendo coisas que podem ter coisas do mal, que pode ser influência de um espírito do mal tentando se aproveitar da nossa ingenuidade e tudo mais. Gente, a nossa doutrina, ela explica para nós que existe sim o espírito do mal. Existem espíritos malfazejos, espíritos que tentam nos influenciar para o mal. Mas eu não posso partir daí de um princípio que todo espírito é um espírito do mal. O que eu preciso ver é quais são, né, as modificações propostas pela doutrina. Qual é o comportamento moral, ético, a forma de viver que a doutrina propõe. E quando eu vou para esse lado da doutrina, eu vou observar que o espírito do mal, que o espírito que tivesse mal intencionado, não ia falar para eu fazer caridade para o meu irmão sofredor. Um espírito mal intencionado não ia falar de amor ao próximo. Um espírito mal intencionado não ia falar de correções de atitudes, de comportamento moral na sua vida. Então nós precisamos entender que sim, existem. Eu não estou dizendo, quando algumas religiões falam assim, mas pode ser um espírito. Existe o espírito do mal, nós sabemos disso. Só que tratá-lo como desconhecido, na verdade passa a ser um problema. Porque se eu mantiver isso como desconhecido, eu não tenho como cuidar, eu não tenho como estabelecer uma relação, e eu não tenho como saber se eu estou sendo influenciado pelo bem ou pelo mal. A partir do momento que eu estabeleço essa relação, e que eu assumo que essa relação existe, que ela precisa ser cuidada, que ela precisa ser desenvolvida, eu passo a ter percepções se eu estou sendo influenciado por bem ou por mal. Eu começo a perceber que em alguns momentos eu estou nervoso e eu fico mais nervoso. Que eu estava num dia bom e que de repente eu fui tomado de uma vibração ruim. Que eu estava numa determinada situação em que eu perdi a cabeça. Por uma situação muito pequena, muito... Da mesma forma, eu consigo perceber nessa relação um suspirar,
uma inspiração, uma vibração diferente, um arrepio, uma alegria, uma serenidade, e consigo perceber que tipo de influência eu estou recebendo. Então, o não conhecer o invisível não é a solução. Ignorar o invisível por medo dele não é a solução. Essa é a proposta da nossa doutrina. Conhecer o invisível, desvendar esse invisível, se relacionar com esse invisível e, conhecendo tudo isso, escolher com quem eu quero me relacionar no invisível. Ser atuante nessa escolha. E isso é possível. É isso que a doutrina vem trazer para nós. É isso que ela vem explicar para nós. E aí, através dessa transformação, através do contato com as pessoas, com toda a transformação que ela promove, nós passamos a entender que os espíritos que estão à frente desse grande projeto têm um ideal sublime, têm um ideal de amor, têm um propósito de luz, têm um propósito, como ele diz aqui, do bem. Somos espíritas, porque acreditamos nessa relação que existe entre espíritos desencarnados e o mundo visível. Porque vivemos essa relação, acreditamos nessa relação, estudamos essa relação, para que a gente possa escolher a influência de lá para cá, e para que a gente possa escolher a influência daqui para lá. Essa é a nossa causa. O que permeia, o que está por trás de todas essas coisas, por trás dessa nossa religião, pelo aspecto religioso da nossa doutrina, é o cristianismo, que fala por si só. Nós precisamos separar um pouquinho. Quando as pessoas falam de espiritismo, a gente sai logo defendendo. A pessoa fala: bom dia, tudo bem? Você é espírita? Você fala reencarnação. E como é que está? Reencarnação. E parece que a reencarnação vira uma loucura na cabeça da pessoa. Gente, reencarnação é alguma coisa que nós acreditamos dentro da nossa doutrina, que estabelece essa filosofia do viver de forma diferente. Mas o que rege a nossa vida, acreditando nisso, não é a reencarnação. O que deve estar à frente da nossa vida é o Evangelho do Cristo, que é o mesmo Evangelho de toda religião que seja cristã. Esse entender o Espiritismo dessa forma como nós entendemos é necessário para nós, para que a gente possa voltar ao Cristo, que é a grande força de transformação das nossas vidas. Essa explicação científica que o Espiritismo traz para nós das coisas do mundo invisível é para promover esse despertar, esse abrir os olhos de novo para as coisas do Cristo e tentar vivenciar o Evangelho do Cristo nas nossas vidas. Porque reencarnação por si só não vai fazer ninguém melhor, não. Acreditar em energia astral não vai fazer ninguém melhor, não. O que vai transformar as nossas vidas é a mesma coisa que vai transformar a vida do católico, que vai transformar a vida do evangélico, que vai transformar a vida do cristão, que está dedicado, que está focado em ser um cristão. É a mesma coisa, é a mesma doutrina, é a mesma religião. O se religar a Deus, religião, e de religar a Deus através do Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, todas essas coisas que nós vamos estudar aqui vai abrir os nossos olhos
para que a gente possa voltar e olhar de novo para Jesus como sendo o grande modelo e guia da nossa salvação, da salvação das nossas almas, dos nossos espíritos. E que a gente sempre preste atenção nisso, que o Evangelho é o único caminho. Ok? Tem uma atividadezinha que eu queria passar para vocês. No Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, não é obrigado, tá? Mas é uma coisa importante de vocês fazerem. Na introdução do Livro dos Espíritos, nós temos o item 6, que fala sobre os pontos principais da doutrina espírita. Eu gostaria, quem puder, fazer essa leitura, e quem tiver muita vontade, que pudesse fazer um resuminho no papel mesmo, escrevendo, não precisa digitar, tá? Dos principais, né? Que diz assim, os princípios, os pontos principais da doutrina espírita. Os pontos principais da doutrina espírita. Vocês vão achar isso no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6. Eu gostaria que vocês só nomeassem os principais pontos, porque daí na segunda-feira que vem, eu acho que a gente já vai estar com um quadrinho aqui, e aí a gente vai enumerar esses principais pontos para a gente poder trabalhar isso. Ok?